Tem alguém triste aí? Fora os flamenguistas? Rapaz, como as coisas mudaram de 2 semanas para cá, hein? O vento agora está soprando contra o ecossistema vibrante da imprensa esportiva brasileira. E só para você saber, as narrativas dessa mídia clubista estão derretendo a cada dia que passa. E o Botafogo, que é um clube tão perseguido quanto ou até mais do que o meu São Paulo Futebol Clube, resolveu dar a volta por cima e está mais em pé do que nunca. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as últimas novidades bombásticas que saíram sobre o Botafogo. Não se fala mais de outra coisa nesse país. E vou te mostrar também uma opinião infeliz de um jornalista flamenguista que meio que tentou colocar o botafoguense contra o Botafogo. E eu vou refutá-lo porque eu achei que tem uma dose cavalar de exagero nessa opinião. Isso não pode passar batido. Mas antes de mergulhar nesses assuntos, eu vou te pedir um grande favor. Se você puder me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Deixa o like, tá bom? Clica nesse poderoso joinha para ajudar com que a plataforma entregue esse conteúdo para mais pessoas. E se é a tua primeira vez aqui, prazer. Meu nome é Renato, eu sou da mídia esportiva independente. E futebol por aqui é falado totalmente sem clubismo. E aproveita que você já está por aqui e se inscreva no canal aí para dar mais essa força. E agora sim, bora conversar. Voltando um pouco no tempo, na quarta-feira o Botafogo varreu o Nacional Potosí da Libertadores e seguiu adiante na competição. E não foi por um placar elástico como meio mundo achou que seria, mas o Botafogo fez o necessário e já foi suficiente. Perdeu lá por 1-0, aqui ganhou de 2-0 e passou de fase. E apesar das altas expectativas por uma goleada, eu não vi um botafoguense chateado com esse placar. Você viu? Mas tiveram alguns amigos da mídia esportiva que tentaram dar aquele empurrãozinho maroto. Um deles foi o Bruno Formiga. Botafogo classificado com mais dificuldade do que se imaginava. Diferença para o Nacional Potosí é enorme e a equipe não fez valer isso. No final, a torcida aplaudiu a vaga e vaiou o time. É impressão minha ou foi sensacionalista esse comentário aí? Sempre tem aquele chatão do rolê que tenta estragar tudo, né? O cenário estava perfeito, estádio lotado, mosaico, golaço do Alex Telles com passe primoroso do Danilo, que depois foi lá e meteu um gol também. E podia até sair com 2 assistências e um gol, caso o Vitinho não tivesse metido aquela bola na trave no primeiro minuto. E depois o Vitinho tentou um chute de longe, quase meteu o gol, o Barbosa acertou a bola no travessão, tudo isso só no primeiro tempo. E no segundo tempo, quando o Botafogo deu aquela arrefecida costumeira, os caras vieram um pouco mais para cima, cabecearam lá, o Léo Link pegou, sem muito perigo, e mandaram uma bola na trave. Parou por aí. E eu não vi a torcida vaiar o time não, viu? Muito pelo contrário, tá? Quem eu vi dando aquela chacoalhada desnecessária, fazendo aquela fumaça sobre a partida, foi um pessoal aí da mídia clubista. Eles. E só para você ter uma ideia, eu vi alguns desses que estavam criticando a derrota do Botafogo, dando aquela passada de pano pro Flamengo, que perdeu o título da Recopa pro Lanús. Eu achei isso daí um absurdo, viu? Não, peraí, vamos conversar. É Recopa, torneio de verão, é um jogo só, não vale nada, né? Falaram isso da Supercopa do Brasil também, quando o Flamengo perdeu para o Corinthians. Do nada, tudo isso virou torneio de verão. Mas o ano passado, quando o Botafogo perdeu essas 2 taças aí, fizeram um inferno na vida do Botafogo. E se o Botafogo perdesse essas 2 taças nesse ano aqui, iriam dizer, poxa, perdeu para o Corinthians que está quebrado, está falido. Um plantel muito inferior ao plantel do Botafogo, que vergonha. Perderam para o Lanús, que está em 10º lugar no campeonato argentino. Ao contrário do Brasil, lá só tem 15 times na primeira divisão. Aí vai e perde os 2 jogos para eles? Que lamentável, fora John Textor. Eles não iam falar isso? E sobre o John Textor, nessa semana o Mister resolveu movimentar a mídia esportiva brasileira. Aconteceu uma parada engraçada e curiosa ao mesmo tempo. Lá na gringa, o John Textor foi afastado do comando da Eagle. E no momento que isso aconteceu, a mídia brasileira pegou fogo. Montaram um circo em torno desse assunto e começaram a espinafrar o John Textor. Olha só, é o início da derrocada dele. Daqui a pouco ele perde o Botafogo também. É questão de horas. Enquanto eles falavam isso, rasgavam a imagem do Textor, ele voltou. E além de ter voltado para a Eagle depois de uma tentativa de golpe, o John Textor voltou para o Brasil e apresentou 2 novidades. A primeira foi a inauguração do novo espaço de recuperação física no CT, um espaço sensacional. Espaço esse que fica próximo ao gramado e tem cerca de 750 metros quadrados de área total.
sendo 585 metros quadrados de área construída, e é dividida em 2 andares. No térreo fica o setor recovery, com áreas molhadas e secas equipadas. No total são 14 espaços. E nessa construção espetacular foi investido o valor de 10 milhões de reais. Top, né? E a segunda novidade foi a apresentação do camisa 5, Christian Medina, que segundo o Textor foi indicação do Almada, o craque. E durante a coletiva, o Medina explicou por que escolheu o Botafogo. Foi uma negociação avaliando o melhor para todos, para o clube anterior, para o meu futuro também. Enfrentei o Botafogo na Libertadores com o Estudiantes. É um clube muito forte. Nessa competição já demonstrou isso, foi campeão. Conversei com os meus agentes, com o clube e tomamos a decisão. Achamos que me levará a um futuro muito melhor. Muito contente com essa decisão. Quer dizer, chegou, vestiu a camisa, se apresentou e já foi treinar. E segundo o John Textor, não vai parar por aí. Olha só o que ele falou. Uma coisa que gostaria de lembrar aos nossos torcedores é que, a cada ano, buscamos preparar o clube para o início da temporada. Temos muitos jogadores talentosos no elenco. E procuramos entender nossa posição nos torneios, nas copas e no campeonato principal. E consideramos o período de negociação do verão, no hemisfério norte, como mais produtivo, é quando a maior parte das transações acontece e a maioria das oportunidades são encontradas. No ano em que fomos campeões, aceleramos o ritmo durante o período de negociação de verão e esperamos repetir o feito. Mas me sinto muito mais confiante com este time nesse início de temporada do que nós sentíamos em 2024. Esperamos acelerar o ritmo após a janela de transferências do verão também. Eu me lembro muito bem o que aconteceu na metade da temporada de 2024. Para quem não sabe, o John Textor injetou quase 400 milhões de reais em reforços. E daí para frente é só história. E calhou do meu São Paulo aparecer no caminho daquele Botafogo e não deu outra, né? E você, meu amigo ou minha amiga botafoguense, tá confiante agora, depois de tudo isso que você ouviu? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Como eu sempre falo no final dos vídeos, deixa o like, se inscreva no canal, porque eu faço muita questão de você. E eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.